Agora, a gente tem um evento acontecendo, Sim. já tinha algumas simulações, algumas possibilidades, né? Mas muitas das vezes... Mas não acreditaram, né? Porque já vinham alertando, já tinham algumas simulações, e parece que o pessoal não levou a sério. E veio e está aí, né? Nós temos no Rio Grande do Sul grandes universidades voltadas para a área de hidrologia, que estuda as águas, e que já vinham alertando sobre isso, né? Só que muitas das vezes há uma negação da informação. Exato. E a natureza, ela acontece as coisas, são fenômenos físicos, químicos, biológicos, então tem como prever? Poxa, tem como prever um evento extremo? Isso é uma dúvida, né, que a gente tem que conversar. Com certeza, quem está nos assistindo deve estar pensando a mesma coisa. Como é que mas eu consigo olhar para o passado e representar o futuro? Antes estava dando certo, mas o que aconteceu? O passado não está mais representando. Exatamente. Porque como era antes, a gente entrevistar meu avô, meu bisavô, isso não acontecia com tanta frequência lá. Sim. E nos projetos de engenharia, Rosângela, a gente, muitas das vezes, a gente tem que olhar para o passado para imaginar como é que vai ser o futuro. E qual que é a encrenca nossa hoje? A gente está olhando para o passado, só que o passado não está repetindo agora. Então, como é que a engenharia vai dimensionar suas obras, com base, a gente chama de período de retorno, né? Fica difícil para a gente, porque o passado não representa mais, então a gente está tendo um problema com isso. E o Rio Grande do Sul passou por isso, um evento, infelizmente, a gente visualiza que quando coisas dessa magnitude acontecem, há um movimento das esferas públicas, há um movimento da ciência, da academia, né? Pós a ocorrência, a gente sente muito o que aconteceu, mas a gente vai ter que transformar as cidades e pensar as cidades para que, se algo igual ou próximo dessa magnitude acontecer, a gente vai ter que estar preparado. E a engenharia tem um papel muito importante nisso. Chamaram aí cidades inteligentes, vai ter que ser assim agora, né? Melhorar para poder não acontecer mais isso, né? Exato. Tem que construir cidades cada vez mais resistentes. Exatamente. Né? Resistentes nesse aspecto, para que elas possam trabalhar com a previsibilidade necessária. Ou seja, a gente tem que começar a acreditar na ciência. A ciência nos trouxe até aqui, né? Sim, com certeza. Eu costumo brincar, a gente acredita numa chamada de vídeo, eu posso pegar meu celular aqui agora e ligar para o outro lado do mundo. Mas como que isso é possível? A ciência um dia falou que era possível. E essa mesma ciência que gerou o celular, que gerou as tecnologias, a internet, toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, está alertando com relação ao tempo, ao clima. Por que eu vou negar ela, né? Exato. Essa é uma pergunta, né? Então seria nesse sentido. E indo sobre a sua pergunta de como é que a engenharia, né, pode contribuir, eu acho que a gente tem que começar. Eu estava vendo na engenharia, a gente tem um juramento. Acho que toda profissão tem um juramento. Que é aquele juramento que você vai lá fazer quando você vai colar grau e tal. E lá na PUC eu participo de algumas cerimônias. Aí, nessa história, eu estava ouvindo, eu mesmo fiz o juramento, mas eu fui ouvindo e ele ganhou uma outra conotação. Se me permite, eu vou ler ele aqui. Não, claro. Olha só, esse é o juramento das engenharias, né? Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, não me esquecendo de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento humano. Então, como que a engenharia pode contribuir? Nós fizemos um juramento. Exatamente, está aí. E esse juramento ele é muito interessante, ele traz o brilho excessivo da tecnologia. A gente vive uma era de muita inteligência artificial, de softwares, que são fundamentais. Sim. Mas também é preciso ter pé no chão. Com certeza, cuidado. Cuidado com tudo. E o juramento traz para nós aqui, respeitarei a natureza. Então todo engenheiro deve respeitar a natureza. Com certeza. E sobretudo, aliás, todos nós, né? Acho que a natureza ela tem que ter o espaço dela, né? A partir do momento que ela é invadida, tá aí a resposta, né? Ela reage. Sim. Então não destrua o equilíbrio ecológico. Então está aqui no nosso juramento. Então a gente tem que começar a projetar cada vez mais, sem perder de vista esse ponto. Nós, engenheiros, precisamos projetar para e com. Nós não estamos fora da natureza, nós somos parte da natureza. Parte da natureza, com certeza. Quando nós desconectamos, é um problema. Bom, vamos lá. Você pode nos dar alguns exemplos de inovações tecnológicas recentes, né, que estão ajudando a combater as mudanças climáticas?
Olha, Rosângela, temos inúmeras inovações sendo testadas, muita pesquisa foi desenvolvida, né, nas últimas décadas sobre isso, muitos projetos foram construídos, mas eu acho que o conjunto, né, de medidas de inovações tecnológicas que estão voltadas hoje para uma transição energética. O que é essa transição energética? Quando a gente fala de mudança climática, por que o planeta começou a aquecer? O planeta tem o chamado efeito estufa. Sim. Então a Terra tem um efeito estufa. Tem o Sol emite uma quantidade grande de radiação, né? Vem o Sol, aquece. Se eu perder rapidamente, a Terra esfria muito rápido. Então, para não esfriar, uma estufa, imagina uma estufa onde a gente cria plantas, né? O Sol entra e ele permanece ali dentro. Se eu não tivesse essa estufa, esse calor que veio, perderia muito fácil. Então, ou seja, ele chega e vai embora muito rápido. Ele não permanece. Se ele não permanece, esfria demais, aí a vida humana não acontece. Sim. Para a vida humana acontecer, o Sol tem que chegar, aquecer, parte desse calor tem que ficar aqui com a gente. Exatamente. Só que aí é como se eu estivesse colocando muitos cobertores. Esse é o efeito estufa agravado. O excesso do calor. Se eu colocar mais cobertas, você vai dormir, você está com frio, eu te coloco uma coberta. Uma coberta é bom, eu coloco 2. 3, daqui a pouco começa a se sentir mal. Exatamente, E o que é essa coberta? É os gases de efeito estufa, CO2, que a gente chama de CO2. O que é o CO2? É como se fosse a coberta. Uma coberta é bom, agora 10 cobertas é ruim. E quem está lançando esse CO2 na atmosfera? Principalmente os nossos veículos. A nossa produção de energia, hoje quando a gente abastece no nosso carro lá, o que a gente coloca? O petróleo. Exatamente, né? que a combustão, ela queima polui. Exatamente. E aí libera esse CO2. E a gente jogou tanto CO2 que a gente aumentou muito os cobertores. E aí aqueceu pra caramba. Então, esse efeito estufa que a gente vive hoje, desse aquecimento, a gente aumentou, tá mais espesso. E aí, com isso, tá aquecendo. Estou fazendo esse gancho para chegar na inovação tecnológica para falar que a gente precisa de uma matriz energética de baixo carbono. Mas o que será isso? Isso eu ia te perguntar. O que seria para quem está nos assistindo para entender? Uma matriz energética de baixo carbono, ou seja, se eu joguei muito carbono e aumentei muito o número de cobertores, agora eu tenho que jogar menos. Eu tenho que reduzir esses carbonos na natureza, essa emissão, para poder controlar esse aquecimento. Então, as inovações tecnológicas que são voltadas para esse aspecto são cada vez mais priorizadas. Quando eu queimo, queimo petróleo, gasolina, o diesel, eu gero muito CO2, que contribui para o agravamento da condição que estamos vivendo hoje. Com certeza. E qual que é o contrário de não emitir? É achar alguma coisa que produza energia, que seja bacana. Dá para parar os carros? Vamos parar os carros. Não tem como. No passado era mais fácil mudar, hoje em dia a gente depende hoje muito, se você analisar, cada garagem aí, cada família tem 2, 3 veículos, né? Coisa que antigamente não tinha. Não tem como a gente falar, então, vamos parar, todo mundo vai parar os carros, ninguém vai mais... Não tem como. A gente precisa então achar uma inovação tecnológica. E o que a gente está apostando? Muitos países começam a apostar no hidrogênio. O que é o hidrogênio? O hidrogênio, quando eu queimo, é um gás super energético. Imagina o nosso gás de cozinha, só que bem potente. Robusto. Bem potente. Quando eu queimo ele gera energia, que eu quero, para mover os carros, para mover as indústrias, energia e água. Então, a queima do petróleo gera o CO2, uma série de poluentes que a gente vê que poluem as cidades, por conta da queima do petróleo. Se eu queimar hidrogênio, eu vou produzir energia e água. Então, eu citaria aqui todas as inovações que estão sendo buscadas, né, que estão sendo desenvolvidas para gerar carros, equipamentos, indústria. Por exemplo, no Japão e em algumas outras capitais do mundo já tem vários ônibus que rodam a hidrogênio como combustível. Porque a cidade estava muito poluída, o que eu faço? Eu vou colocar uma frota de ônibus, que é o que mais circula, eu gero energia e lá no escapamento do ônibus sai o quê? Água. Exatamente. Então é uma grande inovação se a gente conseguir. As potências do mundo, né? A Alemanha. Uma grande inovação para a gente implantar aqui também, né? Exato. No país, né? Então, assim, a gente tem muita possibilidade aí. E como que a engenharia, Daniel, está contribuindo para o avanço das energias renováveis, como a energia solar e a eólica? Olha, o Brasil